paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa pastora Loide Ramos, e em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gideon Júnior e desenvolvido pela nossa Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, vamos conversar hoje em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vemos nos capítulos 6 e 7 de Deuteronômio os segredos da obediência. E Moisés, ele ensinou a verdade de Deus com sabedoria. Primeiramente, dos capítulos 1 a 4, ele recapitulou o que o Senhor havia feito por Israel e lembrou o povo da misericórdia e bondade de Deus. Em seguida, nos capítulos 5 e agora 6 que vamos ver, ele reafirmou os princípios fundamentais da lei de Deus. Aquilo que conhecemos como 10 mandamentos. Nos capítulos 6 e 7, Moisés discutiu os motivos para a obediência e explicou por que o povo deveria honrar as leis do Senhor. O seu desejo era que a obediência do povo se baseasse em princípios espirituais e não apenas em opiniões pessoais. E queria também encorajar o povo a ter uma motivação correta. Somente depois de ter lançado os alicerces é que Moisés aplicou os mandamentos de Deus às áreas específicas da vida de Israel. Nós vamos ver que Deus, ele deu a sua lei para edificar as pessoas individualmente, bem como a nação coletivamente, de modo que 2 milhões de pessoas poderiam viver e trabalhar juntas e mais ainda, lutar juntas contra inimigos se não tivessem regras e preceitos para governá-las. A paz cívica de Israel e o bem-estar geral dependia de um povo que respeitasse a lei e lhe obedecesse. Infelizmente, ao longo dos anos, alguns dos líderes religiosos acrescentaram diversas tradições à lei de Deus, a ponto de o povo sentir que estava sob um jugo insuportável. A lei também tinha como propósito revelar a Deus e trazer o povo para perto dele, para que Israel fosse um povo santo e um reino de sacerdotes. Era preciso que tivesse uma lei santa para guiar a nação. Sem dúvida, Deus estava preocupado com a conduta exterior de Israel, mas também desejava que o povo se consagrasse em seu coração. Veja, quando nós lemos o Salmo 119, descobrimos o significado da lei de Deus para os israelitas, de disposição espiritual e consagrados ao Senhor. Não viam a justiça de Deus como um jugo pesado, mas como mel, luz, tesouro, liberdade, fonte de grande alegria. Eles se agradavam da lei e meditavam nela. É certo que os 10 mandamentos foram gravados em tábuas de pedra, mas o judeu espiritual também tinha a lei guardada onde? No seu coração. Um dos temas chaves de Deuteronômio 6 e 7, é o que veremos agora, Deuteronômio 6, é a motivação para a obediência. Estes 2 capítulos respondem à pergunta: por que devemos obedecer à palavra de Deus em um mundo onde a maior parte das pessoas a ignora ou deliberadamente desobedece? Moisés explicou 4 motivos fundamentais, o porquê dessa obediência. O primeiro deles, o amor pelo Senhor, que está em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Moisés, ele já havia enfatizado o amor de Deus para com Israel e a importância do amor de Israel por Deus. E menciona esse tópico várias vezes antes do fim do seu discurso. Se Israel obedecesse ao Senhor, conquistaria o inimigo,
possuiria a terra, se multiplicaria na terra e gozaria uma vida longa de bênção de Deus. Nós vemos aqui que pelo menos 6 vezes em Deuteronômio, Moisés chama Canaã de terra que mana leite e mel, expressão que descreve a riqueza e a produtividade da região. O leite era um alimento comum, enquanto o mel era um luxo, de modo que uma terra que mana leite e mel proveria tudo que o povo necessitasse. Haveria pastagem adequada para os seus rebanhos, plantas suficientes dos campos para as abelhas obterem o seu pólen. Como seria possível o povo não amar e obedecer a Jeová diante das bênçãos abundantes recebidas dele? Nós vemos, irmãos, que a aliança, no versículo 3, nós vemos assim, olha, 6:3, ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Havia sempre um perigo de a nova geração tornar-se o quê? Orgulhosa e achar que Deus os havia abençoado por serem melhores do que gerações anteriores. Moisés lembrou-os de que todas as suas bênçãos vinham de quem? Vinham do Senhor, em função da aliança dele com Abraão, Isaque e Jacó. Aliás, foi com esse fato que começou seu discurso, sendo que voltaria a mencioná-lo mais adiante. A promessa que Deus, em sua graça, havia feito aos patriarcas, dava a Israel a escritura de propriedade da terra, pois só poderia tomar posse e desfrutar dela se obedecessem ao Senhor. Infelizmente, meus irmãos, depois de viver na terra durante algum tempo, Israel tornou por certo suas bênçãos, desobedecendo a lei de Deus, e teve que ser castigado pela sua rebeldia. Primeiramente, eles foram disciplinados na terra. Depois eles foram tirados da terra e levados cativo para a Babilônia. E nós vemos, os cristãos de hoje, eles precisam ser lembrados de que todas as bênçãos não são concedidas em função da aliança eterna de Deus com o seu Filho e da nova aliança que Jesus fez por meio da sua morte sacrificial da cruz. Não recebemos bênção em razão daquilo que nós somos, mas sim por causa daquilo que somos em Cristo. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Nós temos que aprender, no versículo 4, diz assim, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É uma confissão importantíssima. Nós devemos entender que as nações ao redor de Israel adoravam a vários deuses e deusas, mas Israel declarava a todos que há somente um verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nós devemos entender que a palavra, ela transmite ideia de o quê? Singularidade, em contraste a muitos deuses e deuses pagãos. Jeová, ele era o quê? Ele é singular, pois só existe um verdadeiro Deus. Ele é um Deus único. Ele não é parte de um panteão. Também é uma unidade que nós cristãos devemos entender. Quando Israel começou a colocar Jeová junto com outros falsos deuses das nações gentias, ele negou a sua própria confissão de fé. Os gentios não podiam renunciar a seus falsos deuses e confiar no verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mas era o único Deus. É o Deus que nós servimos. E um israelita consagrado jamais poderia colocar Jeová no mesmo nível dos outros deuses.
Nós vemos também no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, olha: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. É um mandamento. É possível mandar amar alguém? O amor não é algo misterioso, que simplesmente acontece, uma emoção maravilhosa, que está presente ou não. De acordo com as Escrituras, não é assim. Na vida do cristão, o amor é uma decisão. Eu decido amar, eu decido obedecer, eu decido estar diante do Senhor da maneira como eu devo estar. Escolhemos nos relacionar com Deus e com outras pessoas de maneira amorosa, sem levar em consideração como nos sentimentos. O amor cristão significa apenas que tratamos o outro da forma como Deus nos trata. Em seu amor, Deus nos perdoa e é bondoso conosco, de modo que procuramos usar de bondade e de perdão para com os outros. Deus, ele deseja o que há de melhor para nós e assim desejamos o que há de melhor para os outros, mesmo que isso exija o quê? Sacrifício da nossa parte. O amor não é apenas um sentimento extravagante. O amor resulta em ação. Lembram-se de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. As virtudes do amor descrevem como tratamos as pessoas. Lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, né? Tem pessoas que dizem, eu amo. Amam nada, não sabem nem o que é amor. O verdadeiro amor é o descrito em 1 Coríntios 13. E não como nos sentimos a elas. Não, o amor é o que está descrito em 1 Coríntios 13. Volte-se para lá e leia. Amar a Deus é adorá-lo, servi-lo. É o maior privilégio que podemos ter. De modo que quando o Senhor ordena que amemos, Ele está nos dando o que há de melhor. No entanto, o nosso amor por Deus deve envolver todo o nosso interior, de todo o nosso coração, alma, força. Não é necessário definir e distinguir esses três elementos como se fossem funções humanas internas diferentes. De algumas passagens, vemos somente 2 deles, enquanto em outros trechos vemos 3, né? Das Escrituras, que há 4, a expressão significa o quê? Tudo, com tudo que há dentro de ti. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É uma consagração total ao Senhor. Se o ser interior encontra-se totalmente na mão do Senhor e aberto à sua palavra, conforme ministrada pelo Espírito Santo, os sentimentos virão. Nós vamos olhar como Cristo olhou, amar como Cristo amou, sentir como Cristo sentiu. Nós vamos viver como Ele viveu. É isso que Deus quer para as nossas vidas. E mesmo que não venham, ainda assim devemos nos relacionar com pessoas como Deus se relaciona conosco. E o Senhor quer se relacionar conosco de maneira incondicional, 100%. Não é 10%, 20%, não. O Senhor, Ele quer estar conosco 100%. Nós vemos também, dos versículos 6 a 9, a comunicação. A observância que devemos ter em relação à palavra, o que ela nos comunica. Quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos em nosso coração, então o Espírito Santo pode usar a verdade para transformar o quê? O nosso interior. Deus, Ele escreve a palavra em nosso coração, para que outros possam lê-la e para que possamos confiar em Cristo. A maneira como nós vivemos é importante, pois confirma aquilo que dizemos. Irmãos, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Você pode falar, mas se você age de maneira contrária, é aquilo que vai ficar. Então, uma ação vale mais do que 1000 palavras. A maneira como vivemos é muito importante. E Moisés, ele admoestou aos pais a falar a palavra de Deus em casa,
ao passar para os filhos, permitir que a palavra guiasse as suas mãos, o seu coração, enquanto trabalhavam ao longo do dia. A palavra deveria ter o mesmo controle, sabe, em todas as situações da vida. Os judeus entendiam esse mandamento de forma literal. E eles usavam as escrituras de forma assim, trechos das escrituras nós vemos. Eles colocavam em pequenos recipientes, eles atavam a testa ao braço esquerdo, eles fixavam no batente da porta, numa pequena caixa, sabe? Às vezes eu tinha um costume de escrever versículos em determinados locais onde eu usava materiais escolares. E quando eu lia aquilo, produzia no meu coração fé, trazia esperança, e aquilo de incutir a palavra, de me deitar, às vezes não conseguir dormir, você recita a palavra, em paz me deito e descanso, porque só tu me fazes repousar em segurança, sabe? É você guardar a palavra. Quando você tiver um problema, você recebe ele com a palavra, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saber agir no seu dia a dia, viver no seu dia a dia, andando, sentado à mesa. O tempo inteiro você está trazendo a palavra à mente. Nós não podemos deixar a palavra, né, de concordarmos com a palavra, colocarmos a palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, porque Deus, ele habita onde há escritura, onde a escritura é honrada, e nós não podemos ter vergonha da nossa fé, sabe? De olhar e dizer, não, a palavra diz assim, o homem diz isso, mas a palavra diz isso, e não é necessário, é necessário que nós tenhamos a palavra incutida dentro de nós, dos nossos corações, para que qualquer situação da vida estejamos com a palavra guardada no nosso coração. Quando o dia mau chegar, quando o dia difícil chegar, sabe, as pessoas olham para nós e dizem, poxa, você age diferente. Sim, eu tenho a palavra no meu coração. A palavra, ela conforta, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra traz paz, a paz que excede todo entendimento, né? E outro aspecto que Moisés ensinou, além de ter o amor pelo Senhor, guardando a sua palavra e obedecendo, é a gratidão ao Senhor. Moisés, ele estava preparando a nova geração para entrar na terra prometida, para tomar posse dela. Ele sabia que Canaã seria um lugar não apenas de triunfo, mas também de tentação. Porque quando eles tivessem conquistado as nações de Canaã, os israelitas herdariam grandes riquezas e seriam tentados a se esquecer do Senhor, que tornou possível todas as suas vitórias. Então, lembre-se de algo. Aquilo que Deus tem reservado para você, aquilo que o Senhor, aquele local que o Senhor tem reservado para te colocar, não esqueça de quem te colocou lá, de quem te abençoou, sabe? A gratidão é algo que deve estar nos nossos corações. Nós temos que ser gratos aos nossos pais, às pessoas que nos ajudam e principalmente ao Senhor. A maioria das pessoas considera que é mais fácil lidar com a adversidade do que com a prosperidade, pois a adversidade normalmente nos aproxima de Deus ao buscarmos a sua sabedoria e o seu auxílio. Quando as coisas estão indo bem, a nossa tendência é o quê? Relaxar nas disciplinas espirituais, deixar de dar o devido valor às nossas bênçãos e esquecer de agradecer a Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. As coisas materiais pelas quais esperamos e pelas quais nos sacrificamos parecem ser muito importantes do que os presentes que caem em nossas mãos sem a nossa participação. Porque quando nós lutamos por aquilo, parece que nós damos mais valor. Mas tem mimos que Deus nos dá.
E nós temos que entender que foi Deus que nos deu e sermos gratos a Ele e honrá-lo, sabe, de todo o nosso coração. Nós vemos que Moisés, ele citou algumas das bênçãos materiais que o Senhor deu aos israelitas na terra prometida, cidades grandes, prósperas, casas cheias, diferentes, poços, vinhedos, olivas, bem como a terra para si. Mas ele diz, olha, quando vocês tiverem tudo isso, vocês não cheguem lá e digam, eu consegui com a força do meu braço. Não, lembre-se que foi o Senhor que vos abençoou e vos concedeu isso. Porque às vezes quando nós chegamos na Canaã, né? No local onde nós dizemos, não, fui eu que estudei, fui eu que consegui. Não, foi o Senhor que te deu inteligência, foi o Senhor que te abençoou, foi o Senhor que te capacitou, foi o Senhor que te deu fôlego de vida. Nós estamos vivendo um momento onde a respiração está sendo muito valorizada. Pessoas perdem o seu fôlego, perdem a sua respiração e precisam de oxigênio. E Deus tem dado a mim, a você, de forma tão especial, todas as manhãs quando abrimos os nossos olhos, sabe? E, nossa, nós podemos respirar, nós temos, sabe, essa liberdade, Deus nos concede o amor, a misericórdia do Senhor se renovou. Nós não vamos nos esquecer. E Moisés, ele adverte o povo para não tentar o Senhor como a geração velha fez. Por exemplo, nós tentamos ao Senhor quando nós questionamos a sua capacidade, quando nós desafiamos a sua autoridade. Não vamos tentar o Senhor, vamos obedecê-lo, vamos servi-lo, vamos escutar a sua voz. Nós vemos que o povo, quando eles chegam ao lugar das águas amargas em Mara, eles se queixavam, sabe? Ao invés de pedir ajuda a Deus. Nós vamos morrer. Poxa, Deus já tinha feito tantas coisas, aberto o mar, concedido tantas coisas a eles. O maná, a provisão no deserto, sabe? A nuvem, o fogo para guiar. E o povo, quando tinha um probleminha, ficava reclamando, murmurando. Depois tiveram vontade de comer carne, Deus dá carne. Quando eles chegam a repetir de novo, eles querem água e o Senhor concede água. Moisés, ele fez o que o povo deveria ter feito. Em todas as vezes, Moisés, ele sempre buscava o Senhor, ele buscava o direcionamento, buscava o auxílio de Deus. E Deus, ele supriu com água, supriu com comida, supriu com maná. E nós vamos ver que o Senhor, ele muitas vezes, ele prova a nossa fé. Não somente nas grandes crises da vida, mas ainda nos pequenos acontecimentos inesperados. Ele quer ver como é que nós vamos agir. E, por exemplo, com o atraso de uma viagem, uma interrupção irritante, uma enfermidade súbita, uma perda de uma carteira de documentos. Tem situações que acontecem, poxa, tinha que sair tal hora, né? Aí você vai mais adiante, quando você sai, você vê um acidente. Que se você tivesse saído no horário que tinha que sair, sabe? Você poderia estar naquele acidente. Irmãos, sempre que acontece algo assim nas nossas vidas, não vamos reclamar, não vamos murmurar, não vamos brigar, não vamos perder a paciência, não vamos culpar outras pessoas, não. Em tudo vamos reconhecer a mão de Deus. Eu às vezes estou andando de carro e eu tinha que ter ido por uma outra estrada e pego e vou pela outra estrada. Eu digo, poxa, eu tinha que ter ido por ali que era mais perto. Minhas filhas já entendem. O Joel, que anda muito comigo, eu digo, não, é porque não éramos para ir por ali. Deus está nos livrando de algo. Deus está nos protegendo de algo. Vamos começar a ver em tudo, se somos do Senhor, sabe? Vamos aprender a ser guiados pelo Senhor, a ver em tudo a proteção de Deus, o cuidado do Senhor. Não vamos brigar com as outras pessoas, nos tornarmos impacientes, não. Sem dúvida, nós temos que entender que a maior bênção que Israel poderia ter sido
era o quê? Ter sido grato a Deus. E quantas vezes a ingratidão tomou conta do coração daquele povo. E em seu discurso de despedida, nós vemos que Moisés, ele referiu-se com frequência aos milagres, né? A tudo que o Senhor havia feito. Porque se Israel tivesse permanecido no Egito, não haveria nação, nem santuário, nem sacerdote, nem esperança alguma. Porém, o Senhor libertou os israelitas, levou a sua terra, cumpriu suas promessas. E hoje, meus irmãos, nós temos a Bíblia. Nós temos um Salvador, porque Moisés conduziu o povo para fora do Egito. E um acontecimento que é comemorado anualmente na Páscoa. Os pais israelitas foram ordenados a ensinar os seus filhos. E o significado da Páscoa, as leis de Deus que haviam sido dadas a Israel para que seguissem a geração. E passassem isso de geração em geração, aprendessem a confiar em Jeová, a amá-lo e a obedecer suas leis. Porque nós temos que ensinar os nossos filhos do passado, daquilo que Deus fez na palavra, daquilo que Ele fez nas nossas vidas, a provisão que Ele fez, sabe? Aquilo que Ele tem feito, porque aí nossos filhos também terão uma esperança para o futuro. Eles aprenderão a confiar no Senhor, a ter gratidão, e a atitude de gratidão é uma arma extraordinária contra a incredulidade. A desobediência, o coração endurecido e o espírito amargurado. Irmãos, quando nós estamos passando um momento difícil e nós lembramos do que Deus fez no passado, aquilo envolve o nosso coração. Aquilo envolve a nossa vida, sabe? Por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos fazer o seguinte, ao invés de reclamarmos daquilo que não temos, vamos agradecer por aquilo que temos, pois Deus, Ele sempre dá o que há de melhor àqueles que deixam a escolha nas mãos dele. Coloque o seu caminho diante do Senhor e o mais Ele fará. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e, permitindo o Senhor, estaremos conversando em Deuteronômio, capítulo 7. Que Deus vos abençoe.